Opa, seja bem-vindo a mais um podcast e se você gostar muito do que a gente está fazendo, siga o Slip Slop no Spotify e lembre-se de se inscrever no YouTube. Hoje a gente está com a ilustre presença de uma pessoa nova, finalmente. Estamos na presença do web designer Ivanberg Moreira. Se você quiser apresentar um pouquinho pra gente saber um pouco mais de você, a gente vai conversar bastante. Opa, beleza? Não mais web designer, né? No caso, designer e eu diria que produtor de conteúdo, né? Eu acho que é como eu costumo me identificar no meu trabalho hoje em dia. Mas no caso a produção de conteúdo tem a ver mais com audiovisual, na produção de vídeos, como você tem o seu curso, ou na parte de você fazer posts para páginas ou coisas desse tipo, Instagram? No meu audiovisual não seria esse o audiovisual que é o comum que as pessoas já pensam quando escutam esse termo, né? Que é um cinegrafista, um produtor de cinema, alguma coisa desse tipo, né? Inclusive o meu audiovisual é bem mais básico com relação a isso, porque inclusive é mais relacionado aos softwares, aos programas, às gravações de tela dos próprios softwares, né? Que no caso, como você citou, aí é o meu canal no YouTube, né? E tem alguns vídeos que eu faço, né, de conteúdo, mas é mais interno, mais para os alunos, né? Mas em breve a gente vai fazer também alguns conteúdos mais abertos. No caso, você é o dono do Dicas do Greb, certo? E o que exatamente é o Dicas do Greb? Como você teve a ideia ou a inspiração para você criar no início de tudo? Qual era a intenção que você queria com ele? Se você queria fazer algo só do YouTube, essa ideia de fazer um curso mais para alunos, uma população mais fechada? Ou você já tinha essa ideia de tudo planejado até hoje? Não. Assim, eu sempre gostei de ensinar, né? Já fui professor de sala de aula mesmo, né? Fui professor de ciências e física. E quando eu comecei com informática, na época que eu comecei com informática, 90 e alguma coisa, 96 por aí, 1996 por aí, né? Eu me interessei muito pela área e sempre tive esse gosto de ensinar, sempre ficava satisfeito por ensinar as pessoas aquilo que eu tinha aprendido, né? E desde então eu passei a dar aulas presenciais. Na época, né, a gente dava aula de Windows, Word, Excel, DOS, tradução informática, né, como chamava. E depois eu me enveredei um pouco para o lado do design gráfico, né? Já trabalhando em serigrafias, trabalhando em modelarias, trabalhando em agências, né? Eu tinha minha gráfica rápida própria, né? E por fim trabalhei em agências, agência de centrais de redes de negócios, né? Mais voltado já para o marketing, né? Que é o marketing de varejo, que aí foi quando eu comecei a migrar para o marketing de varejo. E nesse meio tempo, sempre gostando de ensinar, então surgiu a plataforma YouTube e comecei a acompanhar alguns canais, né? E algumas pessoas que ensinavam sobre design, ensinavam sobre marketing. E eu vi ali uma oportunidade de também ensinar, passar meus conhecimentos. Só um ponto que eu fiquei curioso, você falou sobre design de varejo? Não, marketing de varejo. Marketing de varejo. Você pode explicar o que seria isso? É o marketing, né? Ou seja, é mais uma das camadas do marketing voltada para os negócios de varejo, né? Aquelas lojas que vendem em grosso, como chamamos, vende para as pessoas, vende quantidade de produtos bem maior, como supermercados, lojas de material de construção, não tem um grupo de produtos muito específico, é, né? Bem mais amplo. É chamado varejo, né? Mas as artes para essas lojas, essas empresas, não seria apenas encarte? Não. Tem toda a comunicação visual, né, de uma empresa, seja ela pequena ou não, ela vai muito além, né? Ela tem muitas outras nuances, não só a questão das peças gráficas em si, né? No caso bem específico das redes de supermercado, material de construção, né? O chamado marketing de varejo, os encartes é uma peça muito mais conhecida, né? A que circula maior, ou pela maior parte do tempo, e a que circula com maior alcance, né? Então, por isso se visualiza muito, mas tem muitas outras coisas, né? O próprio fardamento em si, a layoutização da loja, de cada uma das lojas, então tem muita coisa envolvida aí. E o marketing de varejo, já pegando essa parte aí não só do operacional, ela também vai envolver todas as estratégias, né, de venda e posicionamento de marca, né? Vamos entrar um pouquinho no assunto de marketing e de mercado, assim.
Você falou que antes era professor e que dava aulas presenciais. Antes não, você ainda é professor, né? Mas você dava aulas presenciais e hoje você dá aulas via online. E nessa época da transição, como que isso pareceu para você? Porque eu sei que você faz vários apontamentos sobre como as pessoas deveriam aceitar essa transição e essa mudança tecnológica de transportar os mercados presenciais e fazer uma loja digital, fazer um site, fazer com que tudo seja digital, porque é mais acessível para todo mundo. E na época, para você, foi difícil fazer essa transição ou você também já foi de maneira fácil? Para mim não foi difícil na questão de me adaptar. Foi mais, digamos assim, de um modo bem simples, aprender qual botão apertar e qual é o software que funciona, que faz isso e faz aquilo. Porque a transição em si para dar aula na sala de aula com 3, 4, 10, 15 alunos, que era como curso de informática, né? As turmas não eram grandes, né? Então dependia muito de cada turma. Então, passar para o online não foi tão difícil assim. Claro que tem suas particularidades, cada um, né? Mas a forma de ensinar, de passar, eu mantive mais ou menos a mesma, o mesmo jeito de falar, dos exemplos, de como ensinar, de como chegar àquele objetivo, mostrar ao aluno como chegar naquele objetivo. Não houve muitas mudanças. É claro que a gente adapta um pouquinho a linguagem quando você não está ao vivo, né? Até porque o ao vivo é mais recente, né? Essa questão do ao vivo é mais recente, mas antes a gente não tinha essa questão de você fazer aulas ao vivo. Então, como você gravava a aula, né? Você dava pausas para, opa, não, esse caminho aqui está errado. Então, tem essas vantagens, né? Você deixa uma aula bem redondinha para o aluno, deixando tudo bem bacaninha. É claro que também a partir de uma escolha de como você faz a sua metodologia, né? Desde a época que eu comecei, inspirado em outros professores, também professores online, alguns tinham essa metodologia de não editar, de não parar ali, opa, não, falei errado, peraí, volta, ele mesmo assim, na hora que está gravando, ou ele só, ou então em algum estúdio, ou com algum outro produtor, ia direto mesmo. Não, a gente via que ficava na aula que a gente tinha acesso, né? Ele ficava ali disponível, você via praticamente o vídeo bruto, né? Sem nenhum tipo de edição. Então vai da metodologia de cada um, mas no geral não houve tanto problema para me adaptar. Você tem algum motivo para entender por que algumas pessoas têm dificuldade em aceitar isso? Porque dependendo da minha visão, ela se basearia só na idade das pessoas, nas gerações mais antigas que tem os comércios mais locais, uma coisa mais presencial, e tudo ali era na frente, cara a cara com as outras pessoas, então acordos eram feitos assim, tudo era feito assim. E aí, por isso que a internet, quando teve o seu início, teve várias famas de pirataria e de esquema e várias coisas, e as pessoas acabaram só adquirindo esse lado da internet e não todos os benefícios que ela pode oferecer, inclusive para o negócio da pessoa, né? Uhum. E aí eu acho que é só por causa disso, por causa da idade das pessoas. Mas como você faria para convencer elas a mudarem o negócio de presencial? Não mudarem também, mas adicionarem mais esse fator. Primeiro a gente tem dois pontos aí para a gente comentar, né? A questão de aulas online, né? Do aprendizado online, né? E a questão dos negócios online, né? Com relação ao aprendizado online, é mais fácil quando você está em busca esses cursos livres, que a gente chama, né? Mais fácil, é mais prático, porque o aluno já vai direcionado àquilo, ele já tem um certo compromisso, começou na parte da educação mais institucional, vamos dizer assim, começou mais com os cursos de pós-graduação, era que tinha lá os fóruns online, né? O famoso EAD, né? E nessa área aí, é mais prático, se tornou mais prático para essas pessoas que já tinham um nível de aprendizado, um nível educacional, então ele já tinha um compromisso, uma certa disciplina, já sabia mais ou menos como usar as ferramentas, porque por mais que hoje sejam bem mais simples de se utilizar, mas você precisa entender algumas questões, né? Qual o botão apertar, o que configurar, né? Na hora que você está usando um microfone, uma câmera. Então, alguma parte operacional você vai ter que, o mínimo, entender. E para outras... E tem também a questão de gerações, né? Então, uma pessoa mais jovem, ela vai ter mais facilidade
do que uma pessoa mais velha. É claro que existem as exceções, né? Mas aí a exceção não é regra, né? E o esforço dos desenvolvedores, das empresas, é justamente tornar cada vez mais fácil e mais simples, né? Como eu falei antes, na época que eu comecei, não existia você fazer uma live. Não existia isso, não tinha como você fazer isso, não se fazia. E quando começou, era uma dificuldade imensa. Era possível fazer? Era, mas aí era servidores, um monte de configurações tecnológicas que tinham que ser feitas. E hoje você abre ali o celular, faz um login num Google Meet, num Zoom, hoje até no Messenger, né? E convida pessoas, interage, pronto, e começa. Aí você cria, né? De forma bem mais fácil. É claro que aí as instituições, elas vão procurar plataformas mais definidas, com estrutura, uma metodologia. Então, é por isso que a gente vê algumas escolas como de cursos de inglês, eles têm plataformas diferentes. Várias empresas surgiram criando toda a infraestrutura para que escolas possam ter uma infraestrutura, uma plataforma específica. Não ser só ali como a gente vê acostumado no YouTube, no Zoom, certo? Então tem essa parte aí. Com relação aos negócios, né, o uso da internet e da tecnologia em si, ele veio, se a gente voltar alguns anos, ele meio que foi forçado para as empresas. Assim como está sendo agora aqui na pandemia, só que num nível muito mais... não vou dizer, um nível muito mais assim, amplo, né? Porque é o seguinte, antigamente você tinha uma loja, pronto, o cara tinha uma loja ali de calçados, uma loja de ferramentas, material de construção, e aí de repente alguém chegou para ele e disse, tem que botar um computador, tem que colocar um computador aí no balcão aí para controlar seu estoque, tudo certinho, não ser mais no papel, e chegou e agora você vai ter que aprender a usar aí a força. Então foi mais ou menos assim. Então os processos de contábeis, né, passaram a ser digitais. Então hoje, por exemplo, o próprio imposto de renda, né, é completamente digital. Se eu não me engano, não existe mais você declarar numa folha, no papel, ou levar num disquete. Antigamente você levava um disquete, gerava um disquete e levava. Ele levava para a Receita, enviava. Hoje é tudo online, né? Então os processos começaram a mudar na questão de contábil, né? Contábil, as empresas têm que gerar notas fiscais, impostos, tudo isso começou a se informatizar. Então as empresas tiveram que ir se adaptando. E aí, ou seja, muitos não tiveram tempo. E alguns até mesmo porque a loja de fulano de tal, que entra várias questões, sempre as questões comportamentais e sociais entram em tudo, né? A loja de fulano ela é bem organizada, tem computador, não demora, já sabe que a peça está ali, ou que o remédio está faltando ou não, ele já consulta. E o meu concorrente, o cara tem que esperar o funcionário ir lá dentro, olhar nas prateleiras, né? Olhar nas prateleiras, conferir tudo. Então, foi meio que um movimento às pressas, mas aí teve tempo, né? Teve tempo para algumas pessoas irem se adaptando, irem estudando. E o mesmo aconteceu com o online, com a internet em si. Os empresários, eles viam o quê? Eles viam seus filhos utilizando os computadores na escola ou utilizando para mandar cartão virtual ou fazer depoimentos no Orkut, né, no tempo que as redes sociais começaram a se popularizar, que aí veio a internet 2.0, né, que é esse conceito da internet 2.0, a gente pode falar daqui a pouco sobre ele. Então os empresários, né, os pais e as mães empresários começaram a ver os filhos usando aquilo e para eles achavam que era só servir para aquilo, não era algo que você poderia fazer um vínculo com o seu banco, né, você ter ali um acesso a informações contábeis, a informações diversas, com contratos com fornecedores, né, você ter todo um aparato tecnológico que vai facilitar todos os processos dentro de uma empresa que às vezes demoraria uma semana, um mês. Eu lembro do tempo que muitos aí talvez não que escutem, né, dependendo do seu público, muitas vezes não sabem que às vezes as empresas fechavam 1-2 dias no final do ano fechado para balanço. Eles ficavam contando todas as peças do estoque, anotando tudo certinho, né? Anotando tudo. As lojas fechavam para balanço, fechado para balanço. Porque eles tinham que conferir tudo, o que vendeu naquele mês, no ano, se vendeu mesmo. E hoje, de forma tecnológica, você consegue fazer isso rápido, né? De modo muito rápido. Então, muitos processos reduziram. Você, ao invés de ficar
um tempão na fila para fazer um depósito. Então o comerciante terminava ali o expediente, ele pegava o dinheiro lá do caixa, aí levava para casa, guardava numa gaveta lá no envelope, aí no dia seguinte ia para o banco, né, depositar o valor o que entrou no movimento anterior, no dia anterior, né, o dinheiro do faturamento anterior. Aí ficava numa fila, aí depositava lá na boca do caixa, como a gente chamava, ainda chama hoje, né, na boca do caixa. Então você tinha que ir lá, aí depositava aquele valor, aí aquele dinheiro o banco recebia, aí um outro setor do banco fazia a conferência se os dados estavam certos de conta, a conta que foi depositada. Hoje então, você vai conseguir fazer tudo isso no computador? Hoje o cliente vem com um cartão de débito, né? Vem com um cartão de débito ou de crédito, então faz ali o pagamento na hora, na loja ali, vocês têm só o processo de venda, fica limitado só essa parte da venda em si, da venda, da negociação, né, do atendimento. Essa parte fica toda burocrática, ela fica mais simplificada, né? Pagou ali, e aí de acordo com o contrato que o lojista fizer com a operadora lá do cartão, ele vai receber aquilo ali com 5 dias, com 10 dias ou com 30 dias. E às vezes até no dia seguinte, se eu não me engano, já tem esse formato, e vários outros formatos de pagamento, né, transferências bancárias, então tudo de forma mais prática, né? Assim, o avanço é muito grande, e embora o avanço seja para facilitar o dia a dia, então a gente acaba muitas vezes por não ajustar ou ajustar de modo incompleto, deixar o processo quebrado pelo uma parte do processo é tecnológico, outra parte não é. Putz, mas eu acho que isso vai se completar em algum momento da evolução. Porque é forçado, da inclusive internet, hoje, né? tecnologia. Mas aí vai muito de culturas também, porque, por exemplo, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, parentes da minha geração, mais velhos que eu, que, por exemplo, relutam em ter um aplicativo de banco no celular instalado, né? Então, assim, para as próximas gerações, algumas coisas vão se tornar realmente mais comum, né? Transferir dinheiro ali pelo WhatsApp rapidamente, porque o você gráfico passa de para pessoas alguém, que né? utilizam a internet ou então aparelhos tecnológicos só aumenta. Então, em algum momento, todo mundo vai estar digitalizado e as coisas vão ter que se adaptando. Da mesma forma que você falou sobre os pagamentos ou os estoques das lojas que antes tinha que fazer no papel, tudo, e eles tiveram que se adaptar, isso vai acontecer até tudo a gente fazer em casa. Não precisar nem sair mais. Vai. Muita coisa vai, sim. Só que, assim, ainda existe uma relutância. Por incrível que pareça, ainda existe uma relutância. Então, dentro de cada uma das nossas bolhas, né? Ou seja, para mim, a coisa mais simples do mundo é você chegar e fazer uma transferência. Pagar um boleto via internet. Eu conheço pessoas, amigos que eu converso, que elas nunca foram numa lotérica, não sabem como é uma lotérica, como é que funciona uma lotérica, porque elas não precisam mais disso. Inclusive, lotéricas já foram um avanço, né? Porque a gente não precisaria ir para o banco, e para cada banco, se você tem boletos de vários bancos, boletos, ordens de pagamentos, algumas coisas de bancos diferentes, você tinha que ir para cada um dos bancos. Se você tivesse de 4 ou 5 bancos diferentes, você tinha que passar o dia em cada um dos bancos, né? Os office boys. Aí, ou seja, depois para outro. E agora com as lotéricas você poderia centralizar as ações, essas ações de pagamento, tudo num lugar só, né? Os processos vão evoluindo, né? Boletos, que é algo que existe aqui no Brasil, e no máximo, acho que talvez só aqui mesmo no Brasil. Por exemplo, boletos, antigamente, você só pagava o boleto no banco específico e após vencer, não pagava mais. E aí tudo isso foi se adaptando, né? Hoje, até o vencimento, você paga em qualquer banco, até tantos dias de vencimento, dependendo do contrato lá do boleto, né, que a empresa e o banco realizam. Então, eu sou meio novo, mas eu queria perguntar isso, porque qual a diferença entre pagar um boleto e fazer um pagamento normal, uma transação monetária? O que o boleto faz que um pagamento normal não faz? Eu sei que muitos de vocês devem saber já isso, mas eu não sei, eu gostaria de saber. Não, o boleto ele tem a facilidade do seguinte, ao invés de você estar ali pagando... por exemplo, você vai numa academia, aí você faz um cadastro numa academia e você recebia ali um talãozinho, né, que chamava o carnê, né, de mensalidade. Aí todo mês você ia até a academia pagar em dinheiro aquele valor, né, lá na secretaria da academia. Com o boleto, então, permite que você, por exemplo, até
pague sem precisar ir lá. Eu posso pagar numa lotérica que é mais próximo da minha casa do que na então academia. ele já redirecionaria. E eu posso, isso, aquele dinheiro, a lotérica e a operadora do boleto, o banco, eles o banco lucrariam? que gerou o boleto, sim, todos em cada uma das partes precisam ter. Mas aí você pagaria mais do que a mensalidade da academia, não? Acaba indo para o consumidor, sim, mas é tanto, os custos são tão pequenos relacionados ao benefício, né? O custo-benefício é tão pequeno que isso não chega a ser uma influência tão grande. A redução, eu acho que talvez seja tipo 1%, 2%, que inclusive a taxa de boleto, em muitos casos, ela não é mais não é obrigatória. Eu não vou recordar aqui até que momento foi que, por exemplo, o banco cobra 2% para a academia, 2% do valor do boleto, ou então uma taxa específica para gerir aquele boleto para a academia, né? Para ele organizar toda a parte contábil daquele boleto, receber o dinheiro e mandar o dinheiro para a conta da academia, né? O banco vai cobrar por isso. Eles já têm esse acordo universal ou então eles ainda têm que ir atrás da academia para saber se eles não, tem que ir à academia, cada um tem que ir, né? Cada um tem que fazer. A academia tem que ir lá contratar os serviços do banco, ou o banco vai lá na academia oferecer, né? E aí é o seguinte, ou seja, se o valor da academia era R$50, então ela colocava R$52 o valor da academia, né? Como, por exemplo, ainda hoje funciona tipo assim, alguns estabelecimentos, se você atrasar o boleto está atrasado, então você vai pagar ali pela internet, ou vai pagar no caixa eletrônico, ou na lotérica, ele vai calcular os juros, né, pelo atraso, né? Vai calcular os juros. Se você for direto ao estabelecimento, então alguns estabelecimentos, por exemplo, não cobram o juro, já que ele está recebendo ali em espécie, né? Ele está recebendo o pagamento direto. Por exemplo, essa mesma academia. Eu sou cliente dessa academia e não paguei o boleto ali na lotérica, que é vizinho à minha casa, e aí a academia deixou dito assim, se você não quiser pagar juros, você pode vir pagar direto aqui no nosso caixa. Né? Porque aí ainda funciona assim. Ainda funciona assim. Nesse boleto específico não houve transação via lotérica, a lotérica não teve. Poxa, então a lotérica quer que você pague a academia. Quer que você pague os boletos lá. Por isso que elas oferecem a possibilidade de você fazer vários serviços num único local. Eu posso ir lá fazer depósitos, fazer transferências, fazer pagamentos de vários tipos de boletos. E aí eles vão lucrando de várias maneiras diferentes. Que seja uma pequena porcentagem. Exatamente. Não, é pequeno, o percentual de lotéricas são pequenos, mas aí é porque é volume, justamente isso. Eles fazem com que as filas nos bancos diminuam. Você acaba indo para o banco só resolver assuntos mais específicos da sua conta, de investimentos, de empréstimos. E essas tarefas e essas atividades que são mais básicas, que quando começou a informatização dos bancos aqui no Brasil, foi justamente para essas atividades mais básicas. Fazer uma transferência. Eu vou transferir dinheiro para você. Eu tinha que ir lá no banco, tinha que ir ao banco, levar o dinheiro, chegar lá no caixa, na boca do caixa e dizer, tá aqui, esse dinheiro vai para a conta lá de Paulo de Tarso, aí qual o número da conta dele, aí eu tenho que dizer, tá? Aí depois um sistema do banco, um outro setor do banco, que inclusive eu trabalhei nesse setor do banco, cheguei a trabalhar também em banco, que era um setor de conferência chamado, então no dia seguinte, esse setor ia conferir se a conta que você disse ali de Paulo de Tarso era essa conta mesmo, e se o dinheiro que você está dizendo naquele papel que era R$200, se existia os R$200 naquele caixa mesmo, referente. E hoje eu estou aqui no meu celular. É muito burocrático. Transfiro para você, ou então no PicPay. Então, era muita burocracia, muita coisa que fazia você perder tempo. Você passava 1 hora, você faz aqui um PicPay, 2 minutos ou menos. Você falou da questão da porcentagem que as lotéricas lucram por você pagar um serviço, ou então fazer parte de um serviço de uma academia, ou então de qualquer outro estabelecimento. E na internet, vindo para o lado digital, existe os cashbacks, que eu acho que não tem nada relacionado, eu acho, com isso, mas é algo que eu também tento compreender e não entendo, porque a loja que está oferecendo o produto a você está pagando, perde dinheiro, ou o cashback dá o dinheiro para ela, o software de cashback dá para ela. Como é que acontece? Não, o cashback já que a gente são várias nuances, né, esse assunto do marketing digital, do varejo, dos negócios, do mercado digital, educação digital, e a gente acaba falando de muitas coisas mesmo, né?
A questão do cashback, ó, ela funciona mais ou menos assim. Todo consumidor, ele fica satisfeito, ele fica feliz em receber algum desconto. Né? Receber algum desconto. E não existe nada mais interessante do que ele receber dinheiro de volta. Né? Na hora que ele vê essa frase, dinheiro de volta, não é nem desconto, você está recebendo dinheiro de volta. Então isso, que aí é a questão do marketing, né? Você vai receber dinheiro de volta, né? Então isso é bem forte assim na questão no comportamento de consumo para o consumidor, né? Para a gente que está comprando. Aí como é que funciona? Você tem a loja, a gente pode falar marcas aqui, pronto, tem um site desse aí, né? Um marketplace desse, né? Americanas, Shoptime, Amazon. Né? Então, você tem lá o Americanas. Inclusive, a Americanas tem o cashback dela mesma agora, né? Que é o AMI. Ué, mas aí ela está perdendo o próprio dinheiro? Não, aí, ou seja, está lucrando, ela não está mais, ela está aumentando, inclusive, a margem de lucro dela. Como assim? Mas ela está dando dinheiro para a galera que está comprando. Não, vamos entender o cashback primeiro. Ó, então, vamos lá. A Submarino tem um cashback aí, digamos assim, existem vários aplicativos de cashback. Vamos citar aqui o Melius, né? Então, como é que funciona? O consumidor ele está buscando produtos na internet. Aí ele descobre que existe um aplicativo, né? Existe um site. Se você fizer a compra numa loja logado nesse aplicativo, que é o Melius, você vai ter dinheiro de volta. Então, isso atrai muito o consumidor. Então, um produto que está ali R$100 e você vai ter R$5 de volta, então você vai comprar por 100, mas aí daqui a 30 dias, né, dependendo do tempo, né, 30 dias, 60 dias, 90, às vezes 15 dias, né? Não, tem em casos raríssimos em promoções, né? Recentemente teve uma promoção. Semana passada teve uma promoção que era instantânea. Você recebe R$5 de volta, digamos, né? R$100, R$5 de volta. Então, aquele produto para você já vai sair por 95. Então, como é que funciona? Como é que funciona, então, para a empresa, né? Para Americanas lá? Então, é o seguinte. A empresa do cashback... que seja. Pronto, foi. A empresa de cashback, a empresa que promove o cashback, ela faz justamente isso. Ela promove. Ela faz ações de marketing, de divulgação. Ela começa a coletar... chamar consumidores para ela, e aí ela chega para o marketplace, né, para Submarino, lojas, né? Ela chega para a loja e diz: olha, eu tenho aqui uma base de dados com não sei quantas pessoas eu tenho aqui 100 mil pessoas que já tenho aqui no meu cadastro e eu vou divulgar o seu produto. Aí só que eu preciso que você dê um cashback. Aí eles entram em acordo, aí é tanto que por isso que você vê que tem lojas que tem 1%, tem lojas que são 2%, tem lojas que são 7%, tem lojas que chegam a ser 10% em algumas promoções. Aí ela chega, certo, então o que acontece? A loja, ela vai baixar a sua margem de lucro naquele produto ali, digamos os 2%, né? Lógica, os 2%. Ela vai baixar ali os 2%, certo? Eu baixo 2%. Só que aí, para o consumidor receber 2%. Só que aí vai fazer o seguinte, a loja vai pagar, ela vai baixar um pouco mais, porque ela vai pagar, dessa operação, ela vai pagar a Melius. A Melius vai ter que lucrar de alguma forma, né? As empresas de cashback elas vão ter que lucrar de alguma forma. Então são tipo duas porcentagens. Tem a porcentagem que ela vai dar ao Melius. Você pode pensar assim. E do Melius tem a porcentagem só que vai dar o cashback de volta. Mas aí é o seguinte, a loja vai ganhar em quê? Em volume. Ela vai ter mais pessoas interessadas em comprar do que ela não teria. Você tem um produto aqui. Aí você não tem ninguém interessado nesse seu produto, então tem uma pessoa, duas pessoas, aquele seu público já. Tá vindo um cara ali com 100 mil pessoas para mostrar o seu produto. Claro que nem todas as 100 mil vão comprar, né? Tá vendo ali, eu tô trazendo pessoas para mostrar o seu produto. É como os programas de TV, os programas de rádio, as mídias na internet. Eu tenho essa audiência aqui para mostrar o seu produto. A garantia deles é a audiência. Não é a garantia, o modelo de negócio. Uma maneira de mostrar. Tipo assim, meio que a garantia, moeda. Né? Então, é a negociação. Estou lhe oferecendo o produto de cada um, né? Ou seja, as empresas de cashback, elas oferecem a demanda de cadastros que ela tem. Eu tenho tantas pessoas aqui cadastradas e estou sempre renovando tantos por cento que está crescendo por mês o meu cadastro.
E as pessoas estão aumentando esse comportamento. Eu não vou lembrar aqui quando começou isso, né? Na realidade, nunca estudei específico quando começou a política de cashback, né? Esse formato de negócio, né? Tem muitos modelos de negócios novos sendo formados. E, assim, a gente nunca viu isso por aqui, né? Você não via isso, dinheiro de volta, né? Compra e ganha dinheiro de volta. Então, hoje é bem mais comum. Parece até ilógico. Isso, exatamente, é bem mais comum. Então, por isso que atrai bastante as pessoas. É um conceito que atrai bastante as pessoas. Então, aquela loja que tinha ali um produto que ela vendia só na sua base ali a 10, 20 pessoas, 30 pessoas, acabava comprando por mês. Aí chega uma empresa de cashback e diz, eu tenho uma base de dados aqui com 1 milhão de pessoas cadastradas e a gente vai começar a mostrar esses produtos. Então, vamos fazer uma negociação aqui e aí elas vão... Ou seja, o cliente ganha porque acaba comprando mais barato do que o valor normal, se ele fosse comprar. Certo? Ele acaba tendo um desconto, que o desconto é o dinheiro de volta, né? A empresa do cashback vai ganhar, né? Vai ter um percentual para ela, né? E a loja vai ganhar porque ela vai vender, ela não vai ficar com um produto 3 ali. Produtos não por 95 é melhor do que um de 100. De um de 100, exatamente. Ela não vai ficar com um produto em estoque, né? E nesse caso... E aí é onde existem as ações de marketing, né? Porque aí acontece várias ações em que às vezes há desconto, você compra com desconto e ainda tem o cashback, né? Às vezes acontece isso também. A gente pode entrar nesse assunto aí de marketing, né? Você pode falar um pouco sobre sua experiência pessoal, tipo, como foi você conhecer o marketing e como você aplicou isso no Dicas do Grab, por exemplo, que é o seu maior produto, né? Seria isso? Uhum. Seu maior produto, como você aplicou nele, como você quis que ele crescesse com o marketing? Olha, o marketing foi meio que natural, assim. Eu saí do design gráfico... Os dois, tipo assim, presencial porque marketing é marketing. O marketing digital é uma ferramenta do marketing, só que ele tem tantas nuances, ele é tão assim, vasto de possibilidades que ele acabou se tornando protagonista, né? Assim, você faz marketing digital, eu faço marketing digital. É mais importante a divulgação do que você ter um produto. O marketing digital acabou se tornando, tomou a frente do próprio marketing, né? Porque você não deixa de fazer marketing sendo só apenas digital, né? É porque o digital é que atinge mais pessoas, que está toda hora todo mundo exatamente, vale mais a pena. O marketing é qualquer ação que você faça para promover ou vender qualquer um produto, um serviço, uma causa, uma ideia, né? Isso é marketing, né? Isso é marketing. Na hora que você de uma forma bem simples, na hora que o aluno chega em casa, ser uma receita de bolo, botar mais açúcar. Na hora que você está chegando, na hora que um filho está entrando dentro de casa e começa a gritar aos 4 ventos, tirei 10, ele está ali, né, propagando o desempenho dele na nota ali, né, ele tá de forma enfática, né, ou seja, ele chegar e apresentar a nota, pai, tá aqui, eu tirei 10. É tipo um gatilho. É a mesma coisa, né, isso. Qualidade. E aí o marketing, como todas as ciências, né, passaram a ser estudadas, né, as ciências sociais, então o marketing também foi estudado, envolve muito o comportamento humano, né, a forma como a gente se comporta, as ações, então por isso que até você citou aí rapidamente, né, existem os gatilhos mentais, os ativos mentais, né, os vieses cognitivos, que até, por exemplo, hoje é muito usado também nas interfaces, né, de aplicativos. Então, viés cognitivo é muito usado e muito estudado para quem trabalha com UX, né, e UI e UX, né, que é o User Experience, né? Então, é muito usado. Por que os botões de confirmar é colorido, né, e o botão de cancelar só branco, só tem um nome preto? Não, por quê? Para levar você para o botão de confirmar, né? E deixar claro que é nesse botão que você confirma. Então, no caso, é um benefício. Exatamente. No caso, é aí onde entra, por exemplo, a persuasão, né? A persuasão, que é dentro das várias questões relacionadas a várias pessoas aí desse meio podem mentais, explicar, né, a diferença entre manipulação e persuasão, né? A gente pode chegar nessa parte aí daqui a pouco, para falar um pouquinho, voltar a falar um pouquinho, né, sobre o marketing, né? O marketing digital, ele é essencial hoje,
totalmente para qualquer pessoa que quer vender qualquer coisa. Se eu quero vender um parafuso, se eu quero vender minhas pinturas, se eu quero vender meu artesanato, se eu quero vender as agendas que eu faço, as camisas que eu pinto, se eu quero vender o meu conhecimento, seja o que for. Você quer vender algo ou você quer apenas divulgar algo, mostrar para mais pessoas. Até mesmo que você não queira vender um produto ou serviço, mas eu quero um conceito, eu quero espalhar esse conceito para as pessoas, Monetizar essa o ideia, e tal. ou até mesmo monetizar o conhecimento, ou mesmo sem monetizar mesmo. Você pode fazer marketing sem ter Lucro. uma venda, sem existir uma venda. Você pode fazer o marketing sem existir uma venda, né? Porque você pode conseguir através do marketing não só vendas, né? Você pode conseguir adeptos, fãs, seguidores, né? E que pode ajudar também na criação de um produto futuramente. E aí justamente muitos produtos no marketing digital e os chamados infoprodutos, né, surgiram depois de uma demanda, depois que se descobriu certas necessidades, inclusive orientar em alguns treinamentos, em alguns cursos voltados para o marketing digital, orienta-se isso, né? Primeiro você cria ali o seu grupo, a sua comunidade, né? As pessoas que lhe acompanham, e depois você pergunta a elas o que é que elas precisam. E aí elas vão dizer, e dali você pode gerar e aí daquilo ali você gera um produto. E a sua experiência com marketing digital no Dicas do Greb, você foi atrás disso? Você percebeu que estava precisando? Ou então as ideias de marketing vieram até você? Você viu um anúncio do YouTube dizendo que você ia ganhar milhões por mês e aí você foi lá e foi aprender o que era marketing? Veja que não foi bem assim. Até porque esse nível que está hoje, né, quando eu comecei, não era nesse nível de alcance para as pessoas como está hoje. E até por conta da pandemia que, né, nós estamos aqui, você que está ouvindo aí, não sei se você está ouvindo em 2035, estamos no ano de 2020, o ano mais louco dessa década. Então, todos os conceitos, né, e temas podem estar desse um pouco século, alterados. eu acho, né? Aí o seguinte, vendo a experiência que eu tive no marketing de varejo, né, no varejo, né, entendendo sobre vendas e vendo o quanto vendas era importante, né, e como usar técnicas de vendas, como entender mais todo o processo de venda, o pré, o pós, né, a pré-venda, o pós-venda. Então, devido a isso, e aí quando eu comecei a consumir conteúdo de outros professores que já estavam no digital, até mesmo quando tudo era mato mesmo, na época dos blogs ainda, já tinha algumas pessoas pioneiras e eu acompanhava elas, porque eu sempre gostei de me antecipar em algumas coisas. Eu tinha meu trabalho e eu estudava outras coisas. Estudava WordPress, Joomla, eu estudava um montão de coisas que... Eu acho que até existia marketing antes mesmo de ser marketing. Antes de ser marketing. As pessoas pesquisam o que atrai as outras pessoas. E depois foi que muitas vezes a gente faz certas coisas de forma intuitiva. A gente não sabia que era aquilo que a gente estava fazendo. E a gente estava fazendo, né? E aí é o seguinte, aí eu comecei a estudar o marketing e começou o marketing online, né? O marketing digital. Antes mesmo de chamarem assim do marketing digital, né? Que veio o marketing 2.0, né? Os famosos livros do Kotler, né? Que é o marketing 2.0, o marketing 3.0, e agora ele está no 3.0, né? Até mesmo pela internet, né? A internet 2.0. A internet a gente não interagia com ela. A gente só recebia as informações. A gente acessava os sites, acessava os conteúdos e só estava ali. A gente lia, a gente só consumia. E a gente, quando teve a época dos blogs e da gente produzir o conteúdo, o próprio usuário produzia o conteúdo, então foi chamado Internet 2.0, né? Que aí foi... Que é meio que introduzir o indivíduo e digitalizar, torná-lo... Exatamente, isso foi muito bacana, porque cada pessoa passou a poder também interagir, a dar a sua opinião ali, a criar seus conceitos e trazer, não só aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, mas trazer também o que você tem de produtos, né, de conteúdo para oferecer, o que você vende ali. E com as redes sociais foi da mesma forma. As redes sociais não são para empresas, as redes sociais são para as pessoas.
Mas aí o grande pulo do gato, né? Claro que existem outras coisas, mas Acho que acho que tem muita detalhe nisso aí que você falou, né? Tem muitos, né? Porque o grande pulo do Desse gato negócio da empresa nas redes sociais. o grande pulo do gato do Facebook, por exemplo, foi justamente conseguir colocar as empresas dentro das redes sociais, que foi o que o Orkut não conseguiu. O Orkut não entendeu isso, né? Putz, será que o Orkut caiu por causa disso? Não, várias outras questões aí. Acabou que um substituiu o outro, né? Acabou substituindo o outro. As pessoas se interessaram mais por participar do Facebook e sair do Foi por do mais Orkut, por uma né? guerra mesmo. Aí o Orkut perdeu. Uhum. E aí, ou seja, o Zuckerberg soube muito bem como monetizar isso, como fazer isso ser rentável, né? E, por exemplo, até mesmo quando a Google comprou o YouTube, até certo ponto só gerava prejuízo, não dava lucro, mas como é um conceito de startups, né? Eu não tenho muito aprofundamento com relação a isso, mas existe esse conceito de startups, né, que você está criando, modelando o negócio, alguma coisa nesse sentido, e durante um período ele dá prejuízo, continua lá dando prejuízo, mas é um negócio que vai funcionando bem, vai funcionando bem, de repente ele pula, né, desse prejuízo. E esse exemplo é gigantesco curva, do né? YouTube com o Google. Uhum. E aí o seguinte, o marketing digital, no formato que existe hoje, ele facilitou a qualquer pessoa que tem qualquer tipo de produto ou serviço a fazer o uso dele de forma simples e direta e na hora certa e para a pessoa certa. Porque as ferramentas que nós temos do Google e do Facebook, né, que é o Facebook Ads, são inteligências artificiais. A gente tem nas nossas mãos inteligências artificiais com um poder incrível de processamento e de entregar aquilo que a gente tem. Então, democratizou a publicidade de uma forma assim fantástica. Porque antes, um pequeno negócio, ele jamais teria como divulgar, crescer exponencialmente através de, por exemplo, um anúncio numa TV, um anúncio no máximo que ele conseguia, um anúncio no rádio, ou então carro de som. E ali só vai atingir um certo público, né? E muito caro. A gente começa a perceber que tem anúncios tipo, ao nosso redor a todo momento. Todo momento a gente vê mais de 400, se não me engano, 400, alguma coisa assim, anúncios por dia a gente vê. A gente vê muito anúncio por dia. Muito, muito, muito. Porque dando um exemplo simples, meio que para aquela empresa ou aquela pessoa que tem um produto chegar até você, tem que fazer justamente isso, não é você ir até ela. Porque se você tiver uma loja de camisetas, você não é a única loja de camisetas que existe. Então, se você for esperar para as pessoas precisarem de roupas, de camisetas, e aí vai ter uma imensidão de lojas de camisetas para encontrar a sua, e você já afunilou o seu alcance em quase mais de 50%, com certeza. Então, os anúncios fazem com que você chegue ali em algum vídeo, se você patrocina algum canal e a pessoa assiste, e isso chegou diretamente nela. E você tinha estampas que ela precisava. E outras lojas ela demoraria mais tempo para achar, talvez nem achasse. A gente está falando de forma bem generalista, né, passando por vários temas ao mesmo tempo, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Vai puxando a outra, vai né? ser assim, natural mesmo. Mas, por exemplo, pronto, você falou aí em loja de camiseta, né? Então vamos pegar assim do físico para o digital e falar algumas nuances aí. Pronto, eu tenho uma loja de camiseta, de estamparia, de estampar camisetas. Aí, digamos que eu estampo qualquer tipo de coisa. Só tem essa minha loja na cidade. Então eu não vou ter muito problema com relação a vendas, se só sou eu na cidade, então eu tenho meio que um monopólio, né? A não ser que as pessoas daquela cidade não tenham a cultura de comprar camisetas com estampas. Ou seja, o contrário, essas pessoas gostem tanto e já atingindo pessoas de outra cidade, tipo parentes que moram em outra cidade, vai chegando em outras cidades, você tem que aumentar. Mas aí partindo só a parte do início, né? Eu vou montar um negócio, aí coloco um negócio de estampas de camiseta. Muita gente abriu os negócios porque tinha vontade de fazer aquela coisa, vou abrir uma padaria porque eu sei que as pessoas precisam comprar pão de manhã. Vou abrir um supermercado aqui, um mercadinho, porque eu sei que as pessoas precisam comprar os cereais, né, os seus mantimentos. Vou montar uma loja de roupa porque eu sei que as pessoas precisam ter roupa para se vestir. Vou abrir uma farmácia porque eu sei que as pessoas precisam tomar remédio. Então, os negócios surgem primeiro com as necessidades básicas. Aí depois vem as outras necessidades. E aí
primeiro, e aí é onde entra a questão de você pensar se o seu produto é um supérfluo ou não, e aí você vai ter mais esforço, né? Dependendo do nível de necessidade do seu produto para as pessoas, aí você vai ter mais esforço. Então vamos lá, camisetas. O cara montou uma loja de camisetas estampadas, que ele mesmo estampa lá, ou em alto volume, então personalizado. Ele só tem ele na cidade. Então o esforço dele vai ser bem menor, né? Aí a partir do momento que surge uma segunda, uma terceira, uma quarta loja na cidade, dependendo do tamanho da cidade, às vezes abrem-se negócios e negócios fecham, às vezes é porque não comporta o tamanho da cidade. E aí os clientes já compram, por exemplo, já tinham 2 lojas de camiseta, abre-se uma terceira e uma quarta, aquela quarta fecha porque às vezes não dá para dividir, às vezes não dá para dividir a fatia do bolo em 4 partes. De pessoas que às vezes sim. Às vezes o tamanho de uma cidade, porque, ou seja, camiseta com estampas específicas, né? Digamos, estampas específicas. Camiseta é uma necessidade, mas camisetas estampadas não vai ser para todo mundo. Não é todo mundo que vai comprar. Dependendo se for camisetas... Principalmente se for de nicho, Camiseta de nicho, exatamente. Então, aí muitas vezes alguns negócios fecham por isso. Aí é onde cabe o planejamento de estudar, fazer uma pesquisa antes de abrir o negócio, né? Justamente. Antes o povo abria e ia no instinto para ver se dá certo. Para ver se dava certo. Então hoje... É um tiro no pé. Um tiro no escuro. Um tiro no escuro. E hoje por isso as pessoas estudam tudo e as coisas acabam dando mais certo, né? Eu espero que tenha reduzido, mas havia um número muito grande, né? Os estudos do Sebrae havia um número muito... E o Sebrae é uma instituição que está muito relacionada ao micro e pequeno empreendedor. Então havia um estudo que era muito grande o número de empresas que fechavam com 2 anos, 3 anos e 5 anos, né? Muitas vezes por conta disso, né? Porque não prestava atenção. E aí aquela estamparia, então abriram 4 estamparias na cidade, mas a cidade só comportava 2. Então 2 fecharam e uma ficou lá capengando. Uma fechou e a outra ficou capengando. Então aí cabia o cara decidir se ele vai ficar com um lucro baixo ou então, né? Aí vem a informática, a informatização, tanto que influenciou também nas estampas, poder fazer estampas, as pinturas de forma mais rápida, fazer sublimação, fazer cada vez mais tem uma especialização diferente. E aí atender os pedidos mais rápido, vieram os softwares gráficos e as estamparias, né, foram crescendo. Então, mesmo assim, 2 se mantiveram ali. Aí veio a internet. E aí vem a possibilidade daquelas estamparias venderem não só para a sua cidade, ou no máximo cidades vizinhas, né, que algumas já estavam talvez vendendo em cidades vizinhas, né, dependendo do tempo de vida dessas empresas. E aí veio a possibilidade de vender para a internet. E aí, claro que a internet ela vai ampliar o público dela? Mas vai ampliar também a concorrência. Porque você vai achar pesquisando, vai achar outras, né? Recomendações. Vai achar outras. Você vai pesquisar outras, vai encontrar outras. Então, o marketing... antes era muito mais difícil eu conhecer uma empresa nova, até mesmo antes das redes sociais, conhecer uma empresa nova de estampa. Porque, no máximo, a gente conhecia pelos fóruns. E aí, quando o Google lançou a questão dos anúncios, que a ideia do Google foi fantástica, que as pessoas procuram coisas na internet. Então, eles criaram um buscador e depois eles monetizaram isso de que forma? Eu tenho a humanidade inteira pesquisando aqui no Google, né? Então, empresas, venham anunciar aqui. E quantas pessoas você tem? E aí, como é que o Google... Todas. Né? Quem usa Bing? Quem usa Bing aí? Yahoo ainda existe? Né? A não ser lá na Rússia, né? Que tem os pesquisadores lá na Rússia e na China, né? Mas aí é o seguinte... Deve ter sido uma estratégia e tanto, hein? Aí é o seguinte... Aí, ou seja, como que o Google ia oferecer... E a gente até entrando um pouco na parte mais de como funciona o modelo de negócio, né? Como que o Google vai fazer com que as pessoas, ao pesquisarem, encontrem os produtos, né? Então, na hora que eu pesquiso lá, camiseta estampada, aí o Google, antes de mostrar os resultados, mostra os anúncios. Mas que anúncios? Das estamparias que contrataram, né? No próprio YouTube a gente percebe isso. Você pesquisa alguma coisa relacionada a produtos. Mas o YouTube já vem depois do Google, né? Já é uma coisa já depois. Mas é uma coisa que eu percebi, tipo, que... aí o seguinte... do Google eu não peguei. Aí o seguinte... exatamente. Aí o seguinte... E antes disso, aí o Google pensou, não, eu não posso anunciar só no meu Google. Eu quero anunciar em todos os sites do mundo. Ou seja, você está num site e você vê um bannerzinho ali, se você olhar no cantinho do banner tem uma bolinha com um izinho, é uma espécie de interrogaçãozinha. Se você olhar nos sites, tem um banner lá de um produto que você precisou.
Aquilo ali é um anúncio do Google. Então o Google, ele não anuncia só lá dentro do Google, ele anuncia em todos os sites do mundo. Quanto ele deve... E tipo, eles estão 24 horas ativos. Aí eu tenho um blog que fala sobre cultura nerd, geek, de bandas. E aí, ou seja, eu tenho um site que fala sobre isso. Aí o Google chega para mim e diz, olha, você me cede um espaço no seu site, no seu blog, e eu trago anunciantes para cá, e quando as pessoas verem os anúncios, e quando elas clicarem os anúncios, você vai receber um percentual do que o cara vai me pagar. Aí eu falo sobre cultura nerd, sobre bandas, beleza, legal, ó, vou ter aqui, vou produzir conteúdo aqui e vou ganhar dinheiro com isso. E aí o Google chega lá para aquela estamparia, rapaz, eu vou abrir agora nossa loja na internet, às vezes na internet. Aí diz, vamos anunciar no Google. Aí eu chego lá no Google e digo, eu quero anunciar aqui minhas camisetas. Aí eu quero anunciar para pessoas que gostam de cultura nerd, de rock. Aí Google, beleza, a gente tem vários sites aqui que falam sobre isso. Então, ele facilita, o marketing digital ele facilita que as comunidades se encontrem, que os nichos se encontrem, né? Que a oferta encontre com a demanda, né? Ou seja, e nas redes sociais, porque aí as redes sociais é uma outra inteligência, que é o seguinte, ela analisa os comportamentos das pessoas, pelo que a gente cadastra lá nas redes sociais, né? A frase no mundo publicitário é: não existe almoço grátis. Sinto dizer que não entendi. Não existe almoço grátis. Não, chega aqui, cara, vamos almoçar aqui, almoça aqui, vou lhe pagar o almoço. Não, eu vou lhe cobrar alguma coisa. Alguma coisa em troca você vai me dar. Algo em troca você vai me dar. Então, seja a sua popularidade, seja o seu site ali. Caramba, você já tá inconsciente. Porque, tipo assim, você já fica até fora da pessoa. Se a pessoa realmente nunca lhe cobrar, nunca fizer nada com você, a moeda de troca vai ser a sua impressão da pessoa. Isso. Tipo, ela vendeu a impressão dela. Também. Por isso, não existe almoço grátis, né? Então, o que acontece? Bem as legal. redes sociais facilita, as redes sociais ampliou isso. E aí foi o que fez o Zuckerberg fazer o Facebook ser o que o Facebook é, né? Hoje em dia, né? Que aí é o seguinte, aquela estamparia na cidade dela, a gente tá usando estamparia, mas qualquer uma, tá? Uma ótica, qualquer empresa aí, uma ótica, uma joalheria. Aquela estamparia, então ela quer divulgar mais serviço, divulgar uma promoção. Então ela vai lá na gráfica, encomenda, ela planeja lá com a gráfica, ou com a agência, ou com um designer, alguma coisa, ela contrata um pessoal para modelar lá um panfleto para ela, né, uma ação de marketing. Aí imprime lá na gráfica. Aí depois ela contrata uma pessoa para ficar lá na esquina da cidade, então nos pontos onde os jovens estão, né, já que era de Estampa Cultura Geek, né? Ou nos pontos onde os jovens estão, nas escolas, nas universidades, ficar nas portas lá, entregando esses panfletos. Nas universidades, nas escolas, nas praças de alimentação, ali onde os jovens estão, né, que a maioria, né? E com certeza eles vão olhar. Porque estão. Mas aí no centro da cidade, na esquina, o carinha lá que foi contratado, né, a pessoa que foi contratada para ficar entregando aqueles panfletos, então no semáforo, né, entregando nos carros, está entregando para todo mundo. E quantas vezes vocês que estão nos ouvindo já viram, ou você mesmo, né, já recebeu um panfleto, nem olhou, ou então fez aquele barquinho, amassou assim na mão e jogou na primeira cesta de lixo que viu, né? Na cesta de lixo, né, pessoal? Não joga na rua, não. Ou seja, a ação de marketing, né? A ação de marketing ali foi totalmente por água abaixo, né? E isso, inclusive, já estava envolvido. O cara já pensava, eu vou fazer 1000 panfletos, eu sei que vão desperdiçar 200 vão ser desperdiçados, ou dependendo do que for, aí, nesse caso aí seria desperdiçado muito, né? E aí com as redes sociais, a gente tem, e com as estratégias de marketing digital que vão além, não é só rede social, certo? A gente tem a possibilidade de entregar o conteúdo certo para a pessoa certa e na hora certa. Inclusive isso é bem dito, assim, se você pesquisar aí no Google, em vários blogs, vários conteúdos, vai ter essa afirmação aí, né? Você entregar o conteúdo certo para a pessoa certa e na hora certa. Ou seja, eu não vou entregar o panfleto só para a pessoa que realmente gosta de camisetas de cultura geek, nerd, né, de rock.
eu vou conseguir entregar só para elas e entregar na hora que ela está realmente propensa a comprar. E vira realmente um estudo social, porque a pessoa que vai estar entregando, posso até dar, sei lá, um exemplo bem distante, ele vai ter que avaliar quais as pessoas que estão, sei lá, tendo um andar rápido, então estão olhando meio que inquietas, assim, são pessoas que já estão estressadas, estão voltando de algum lugar, então estão... tá cansado, não vai cheias de alguma coisa, então ele não vai olhar, isso, e aí prestar atenção em outra pessoa que está andando mais devagar, tá olhando assim para as coisas, para as lojas, então a pessoa que está realmente apta a coisas que você possa oferecer. Por exemplo, que inclusive a gente chama de panfletagem digital, que é fazer a mesma panfletagem que faz na esquina, no semáforo, fazendo no digital. Agora num PNGzão massa. Num PNGzão massa. Só que aí tá errado. Tá desperdiçando dinheiro também no digital. As pessoas também desperdiçam dinheiro e tempo no digital, porque não fazem corretamente. Por exemplo, eu sou lá a estamparia, né? É o mesmo exemplo. A estamparia lá na internet, já sendo bem no nosso momento atual, né? No Instagram, né, que é a rede que tem tido maior alcance, envolvimento e engajamento hoje é o Instagram, apesar de que a gente ainda usa muito o YouTube e é muito usado também, né, o Facebook, usa muito o Facebook, né, a gente ainda usa muito o Facebook e em outras nuances, em outras estratégias são muito utilizadas o Google e o YouTube também, porque a gente separa. Posso falar disso mais daqui a pouco, a gente separa porque são momentos diferentes para cada consumidor. Então, a estratégia que você usa para Facebook, para redes sociais, não pode ser a mesma que você usa para Google e YouTube. Aí, vamos lá, a estamparia vai anunciar no Instagram. Aí ela cria lá um anúncio, chegou a camiseta nova, vou pegar essa que eu estou aqui, Bazinga. Aí eu pego e faço um panfleto, aí Bazinga, e começa a divulgar, Bazinga, R$50. Estampa nova, Bazinga, R$50. Talvez venda para alguém, porque ela vai conseguir nichar ali na hora que ela contratar o Facebook para anunciar, ela vai dizer, eu quero anunciar para as pessoas no Brasil com a idade de 18 a 35 anos e que gostem de música, de rock, que gostem de cultura nerd, e ela vai especificar ali, né? Certo, talvez ela venda. É provável que ela vá vender, né? Porque é um nicho bem específico, né? Mas ela vai estar perdendo muito dinheiro. Tanto perdendo de ganhar dinheiro, como perdendo no investimento de anúncio que ela está fazendo, porque ela não trouxe as pessoas. Se ela fizer uma estratégia em que ela começa a publicar conteúdo relacionado ao universo nerd. Ela começa a fazer, colocar episódios, fazer piadinhas, tal, começa a criar uma comunidade ali ao redor dela. Vamos seguir. Ei, cara, aí as pessoas começam a dizer, você viu esse post aqui dessa estamparia sobre o Goku aqui e tal? Tipo, você conhece um amigo que assiste Flash com você conhece ela, isso. Você vai falar para esse outro amigo. As pessoas começam a seguir, a acompanhar, certo? Ou seja, ela começa a criar conteúdo sem vender nada. Não está vendendo nada, mas está criando conteúdo, está criando relacionamento. Porque ninguém vai para as redes sociais para comprar. A gente pode ir para comprar para o Google. A gente vai para o Google, eu já vou para o Google pesquisar lá a geladeira. Estou atrás de comprar geladeira, eu vou para o Google ou vou para o Facebook. Você não está no meio de uma rede social. Né? Eu posso até ir, né? Hoje que existe até incentivado, né? Tem a própria ferramenta de recomendações. Eu posso até ir perguntar, pessoal, que geladeira vocês indicam, né? Qual a furadeira melhor para isso, né? Eu posso até perguntar, Mas geralmente a gente vai para o Google ou para o YouTube, pesquisa quando você já está com a intenção de comprar. Então por isso que as estratégias são diferentes. No Google e o que eu ia dizer, né? No Google e YouTube, as pessoas, na maior parte dos casos, né? Que a gente não pode nunca totalizar, né? No marketing digital, porque no marketing digital tudo. Se você perguntar alguma coisa para um profissional de marketing digital, ele vai responder duas coisas. Ou ele vai responder depende, ou ele vai responder teste. Porque realmente depende. Porque realmente depende. Porque realmente depende, e muitas vezes você tem que fazer um teste para ver qual é o melhor. Porque às vezes uma estratégia que funciona para um determinado negócio, até do mesmo nicho, pode não funcionar para outro.
Então, o bom profissional mesmo, ele não vai chegar a dizer... Desconfie de quem diz, não, é assim, não. E ele não pode Ele vai simplesmente dizer, se meter em depende. algo que ele não sabe. Tipo assim, a Ele vai dizer, loja... depende. Melhor loja que vende produtos de Game of Thrones. O cara não assistiu um episódio na vida. O dono, as funcionários, tudo. Né? Ele só pega, tipo, Game of Thrones, pega as imagens lá que aparecem e usam. Mas existe. É possível ter um negócio desse, mas aí ele vai só vender o conteúdo ali, ele não vai criar algo próprio. Tipo criar um relacionamento. O consumidor não vai... O consumidor não vai ter uma proximidade com aquela marca. A gente gosta, como consumidor, nosso comportamento, a gente gosta de proximidade com a marca. E seja por qual motivo for, seja por status, seja por relacionamento. Como, por exemplo, as pessoas gostam de colar o adesivo da maçãzinha no carro depois que chega o iPhone. Por quê? Para mostrar ali, eu sou um usuário Apple, eu tenho um iPhone. Então as pessoas, até mesmo por esse motivo, né, fútil de status, né, as pessoas gostam, né? A gente gosta de estar com uma camiseta, um adesivo bazinga, né, de um personagem, porque a gente tem uma ligação com ele, de certa forma, né? E aí se alguma loja, que a loja faz isso, e se alguma loja, alguma empresa, ela não só vende o produto, mas ela vive aquele universo, né, aquele produto. A gente está falando aqui de nerds, né, de cultura nerd, mas, por exemplo, uma loja de produtos de culinária, né? Qualquer coisa. Se ela tá sempre ali mostrando conteúdo, ela está vivendo as coisas, está dando dicas, está vivendo esse universo do seu nicho, faz com que as pessoas se aproximem mais. Então, hoje tem que buscar mais isso, principalmente no digital. Apesar, olha só como é interessante, né? É meio que paradoxo. Apesar de ser digital, de ser tecnológico, de ser tudo ali no automático, o importante hoje é você ser social. Né? Quanto mais social, quanto mais você causar relacionamento com as pessoas ali, né? É melhor para as lojas. Porque no fim de tudo não são robôs que vão comprar seus produtos. Né? Tem uma frase que diz, por trás de cada arroba existe uma pessoa. Então você não está só coletando, eu acho massa essa frase. Você não está só coletando e-mails, cara. Porque, por exemplo, listas de e-mails é uma outra estratégia dentro do marketing digital. Você não está só coletando e-mails. As pessoas não são só arrobas ali, não são só arrobas ali nas redes sociais. São pessoas. Usando para chegarem até você. São pessoas, cada um com seus objetivos, suas metas, seus sonhos, suas decepções, suas dificuldades, né? Então, quando as marcas entendem isso, e por isso que empresas que estão nascendo nesse mundo digital são empresas completamente diferentes de empresas de modelos antigos, né? É uma outra cultura, então não tem nem como você comparar, né? Modelos de fábricas de bonés, por exemplo, aqui na cidade onde a gente mora, né? Que tem muita fábrica de boné, é um modelo, acho que, né? Modelo fordista, né? Se eu estiver enganado, mas os modelos de negócios das empresas de hoje são completamente diferentes. E assim, o marketing digital, ele ajuda muito, muito a qualquer pessoa, né, a ter os seus negócios, seja pintando canecas, seja criando aulas, seja aqui como a gente está, propagando aqui o seu conteúdo. O marketing digital vai ajudar bastante, ajuda todas as pessoas a terem de forma bem democrática o seu negócio, o seu produto visível para todos, demonstrado para todos, né? Facilita bastante. Vamos falar agora um pouquinho sobre cursos, né? Já que você tem o seu. E eu gostaria de voltar naquele exemplo que a gente tinha falado lá no início sobre aquela loja que fazia as anotações de estoque, de valores das vendas no papel e teve que mudar para o computador, né? O que acontece com essas pessoas que você falou que elas meio que foram forçadas a digitalizar a empresa e fazer com que as vendas fossem tudo por sites. E aí, essa coisa forçada, ela teria que aprender de algum lugar, porque ela não vai saber do nada. Tipo assim, ela não vai ficar... Ela já tem uma empresa, ela já tem a loja. Ela já tem que estar cuidando da loja para ter mais tempo de ficar mexendo e tentando aprender. Nossa, é assim que eu faço isso, é assim. Obviamente, ela vai atrás de outras pessoas que ensinem ela. E aí, aquela coisa que... Não sou totalmente contra, até porque... não faço parte, não sei, seria bem errado ser contra, mas é uma dúvida, tipo assim, os cursos eles não deveriam, principalmente a maioria, né, porque eles estão monetizando conhecimento, então, técnicas, enfim, não deveria ser algo gratuito, tipo, conhecimento não deveria ser acessível, justamente para que essa loja ela pudesse ser digitalizada e atingir mais pessoas?
É, vou responder de forma bem específica a questão aí da loja, como você falou, e já na primeira parte, de forma genérica, a gente não está acostumado ainda, a gente ainda não está acostumado a justamente isso, a empacotar e monetizar conhecimento. Apesar da gente viver isso há muito tempo, os professores. Uhum. Os professores, eles vendem o seu conhecimento. Né? Eles vendem o conhecimento dele. Meio que a audiência, entre aspas, seria o currículo, né? São o professor. Não, os alunos, a audiência seriam os alunos, né? Mas aquele exemplo do cashback. Tipo assim, que a empresa de cashback oferecia, sei lá... Não, mas não, falando... que são modelos de negócio diferentes, né? Não entra aí. Não entendi. Aí o seguinte, então, a gente não acostumou, por isso que a gente, por exemplo, curso de criatividade. Você acha, né, que tem curso de criatividade? Parece ser um negócio que algumas pessoas falam, coach, coitado dos coaches que são realmente profissionais, né? Banalizou assim de uma forma incrível. Porque, por exemplo, isso em outro episódio, que aí a gente poderia esse é um exemplo rápido. Bastante sobre isso. Esse é um exemplo rápido. A gente não está acostumado, e as novas profissões, e estima-se que mais de 40%, se eu não me engano, das profissões de hoje não vão existir daqui a 15, 20 anos. Bem perto. Porque, por exemplo, uma pessoa personal organizer, né, como chama, né? Algumas pessoas elas têm uma capacidade incrível de chegar e ir num ambiente que não é o ambiente dela, né? Chega num escritório, numa casa, numa cozinha de alguém. Que nunca viu antes, chega ali, faz um estudo, analisa bem, seja Feng Shui ou seja faz pesquisa com a própria pessoa, né? Faz pesquisa sobre como que a pessoa... Como é que você usa aqui esse espaço? Quando você cozinha aqui... Não, nem nessa parte ainda. Você cozinha vindo daqui para aqui, aí ela cria... vamos mudar, esse fogão vai ter que vir para cá, essa geladeira vai ficar ali. E de repente ficou melhor mesmo. E a gente não estava acostumado com coisas desse tipo. Mas... Mano, se brincar, tipo... Né, porque era tipo a sua vizinha, sua vizinha, chegava e dizia isso aqui para você, né? E aí nossa, podia melhorar isso. Transformei isso em negócio. E a gente não estava acostumado. Então, o conhecimento, a gente não estava acostumado a ver o conhecimento em várias nuances ser empacotado e oferecido como um serviço, um produto. Então, ó, se você tem mania de ficar organizando as coisas, ó, já sabe, hein? Já pode monetizar isso aí, faz mais estudos, pesquisa aí. Você pode ajudar bastante gente. Aí, assim, aquela loja, né, que chegou do nada para ser informatizada, né, a parte contábil dela, né? Então, ou seja, as empresas que desenvolviam os softwares para cadastrar os produtos, para fazer os estoques, controlar os estoques, as operações bancárias. Então, geralmente, na hora que elas vendiam o software, elas vendiam também junto um treinamento. Elas vendiam junto também um treinamento. Então, para você usar ele. Vendiam junto também um treinamento, porque as pessoas precisavam ser treinadas. Tanto que meu pai, eu lembro na época que eu aprendi informática, então eu aprendia o Windows, Word, Office, essas coisas. Aí ele perguntava se eu sabia tirar nota fiscal. Já sabe tirar nota fiscal? E o cara lá tirar nota fiscal. Porque, não, mas no software lá do cara eu tenho que saber como é. Eu vou saber apertar o botão, mas, né? Ou seja, quem aí algumas pessoas ainda não sabem, né? E, por exemplo, preencher o imposto de renda, né? A gente tem o básico, hoje é muito fácil, a parte básica, mas se você tiver um volume de operações bem maior, então é preciso você contratar uma pessoa mais especializada, porque existem outras questões, não só o operacional, né? Então, por isso que eram pessoas da área, contadores, pessoal de administração, legislação tributária, era quem dava esses treinamentos sobre esses softwares, porque não é uma questão só do software, né? Sendo bem específico aí, né? No caso das lojas, né? Que passaram a usar. E da mesma forma da internet. E aí você vai começar a ter a estamparia, né? Vai começar a ter uma loja virtual, né? Ela vai precisar entender das legislações relacionadas à internet, algumas coisas como questões relacionadas a impostos para outros estados, a tributação a nível nacional, ela vai ter que entender mais coisas. E aí é o seguinte, por isso que existem as especialidades, né? Ou seja, o empresário ali, ele é um empreendedor, o quanto mais ele puder ter pessoas na equipe dele para fazer determinadas tarefas mais específicas, melhor, porque ele vai ficar focado em quê? Nos planejamentos, nas ideias, nas outras coisas, né? E no marketing, né? No marketing digital tem muito o conceito de você pode terceirizar tudo, menos o seu marketing. Putz, porque senão você não vai fazer nada. Não é nem por isso, é porque o outro não vai entender muito bem o que é que você precisa.
Mas aí, às vezes. na parte Mas que é entra... outra parte, né? Voltando lá na pros parte que entra estudos. do pagamento, tipo assim, de você pagar um curso para você poder usar alguma coisa. Tipo, nossa, tô achando bem difícil usar, um exemplo aí, o CorelDRAW. Então vou atrás de um curso. Por que eu deveria pagar esse curso? Porque é o seguinte, por que você vai pagar um curso se você tem ali gratuito no YouTube, né? Porque você tem várias outras vantagens no curso. No curso você tem um suporte direcionado ali, você tem um conhecimento organizado, direcionado, sequencial. Muitas vezes no YouTube você está aprendendo aleatoriamente e sendo bem específico com relação a softwares gráficos. Você está aprendendo tutoriais. Você está só replicando e pra pessoa ali. ter feito um curso, ela fez E a bastante maioria, estudos. e a maioria, até mesmo que está fazendo os tutoriais ali, né? Por exemplo, eu vendo curso e produzo tutoriais também, né? Pode ser até uma maneira de chamar, né? Não, é uma maneira de chamar as pessoas, né? E aí é o seguinte, um curso você vai ter um suporte, vai ter algumas coisas a mais, que aí vai depender de cada produtor, mas aí, ou seja, você acaba tendo uma proximidade maior, um canal no YouTube com 100 mil, 200 mil pessoas acompanhando aquele canal, 300, 400 mil, 500 mil pessoas, porque os canais educacionais não tem muitos, não tem milhões, né, de seguidores, ele não vai ter condições de responder todos os comentários, não vai ter condições de atender a todo mundo, né? Um professor que dá aula numa sala de aula a 10 alunos não vai ter a mesma entrega do que ele vai ter numa sala de aula com 40, 50 alunos, né? E, ou seja, na hora que um professor vende um curso, ele está ali se comprometendo com aquele aluno que, eu vou estar disponível para você. Então, com certeza, ele vai, por estratégia de marketing, ele não vai deixar nenhum dos dois desamparado, né? O cara que só segue ele e o cara que comprou o curso dele, né? Mas ele com certeza vai dar um pouco mais de atenção a quem comprou o curso dele, até mesmo questão de volume, né? Ou seja, ele vai ter muito mais seguidores do que pessoas que compraram, né? Essa é a lógica, né? Uma estatística então, bem pela questão de logística mesmo, eu não vou ter condições de responder a 500 comentários se aparecerem 500 comentários. Então, talvez todo dia aparecer 500 comentários. Eu não vou ter condições de responder os 500. Mas aí, se eu tiver... É vantajoso para você, porque se torna meio que uma experiência de escola. A mesma experiência. Se você tentar fazer sozinho, você ia ter que desenvolver a sua cabeça para aquilo da sua própria maneira. Se você for com o acompanhamento do curso, o cara ele vai estar guiando você. Eu tô com dúvida e você bem específico. Cara, ou seja... não é que é errado, é porque às vezes a gente não tem tempo. Às vezes a gente consegue ter tempo de responder direitinho, tal, bem detalhado, às vezes não. Então muitas vezes a gente acaba respondendo, reveja o vídeo, reveja os passos do vídeo, faça novamente, coisas desse tipo aqui. E sendo aluno, porque você assumiu um compromisso, um nível de compromisso maior, como eu disse, você não está deixando de ter compromisso com os dois, mas o nível de compromisso com o aluno é maior, né? Você se comprometeu a mais com o aluno, quem comprou o seu curso. Então, quem compra um curso online, então ele está justamente buscando isso. Porque proximidade com quem produziu, um suporte maior, às vezes é um bônus a mais, e o vídeo ali no YouTube, no tutorial, é só aquele vídeo naquele momento. Às vezes você tem que ver uma playlist inteira de um determinado canal, beleza, você aprendeu muita coisa. Você consegue aprender muita coisa, mas o curso, né, vai sempre ter algo mais. E essa questão da pessoa dar todo o trabalho e esforço de ajudar você, de guiar você, e tanto responder as pessoas lá do tutorial, da forma gratuita, ela deve receber pelo menos alguma coisa em retorno. É a reciprocidade, né? Então, a questão do gatilho de reciprocidade. A galera ficar querendo, mas queria tanto aprender isso com essa pessoa, tal, mas é pago o curso dela. A pessoa tá oferecendo todas as oportunidades para você. Não, acontece. Vai ter pessoas que vão lhe seguir a vida inteira enquanto você estiver produzindo. Razão, e nunca vão ser só por ignorância. Tipo assim, queria dar uma ajuda pro cara e até ajudar ela mesma, porque a questão do curso é muito mais você que está aproveitando aquilo. Você está comprando aquele produto para você usufruir, seja conhecimento ou seja algo que você vai consumir instantaneamente, enfim. Vai ter todas as pessoas, vai ter todos os tipos de situações, de todos os tipos de situações. Vai ter aquele cara que nunca lhe viu, nunca acompanhou um conteúdo de tutorial seu, mas aí viu você oferecendo um curso e era aquilo que ele estava precisando naquele momento e vai comprar. Vai ter o cara que lhe acompanha e
por gratidão mesmo, assim, é a reciprocidade. É o gatilho da reciprocidade. E por ser grato por tanto conteúdo bacana que você entregou a ele, respondido lá por direct, lá você sempre deu uma atenção à pessoa, e na hora que você lança um curso, ela compra de você. E vai ter o cara que vai lhe acompanhar seus conteúdos gratuitos e nunca vai lhe comprar. Mas essa pessoa... mas aí o cara diz, mas aí é bom não ter essa pessoa, né? Não, é bom ter, porque essa pessoa, ela vai me indicar para outra pessoa. Putz, e aí essa pessoa pode, talvez ter... O cara que não compra, indica para o que compra. Não ter a facilidade que essa pessoa teve de se manter só nos tutoriais e ela ter, vou utilizar o curso aqui. Não, independente de facilidade mesmo, não. Eu mesmo tenho, como exemplo, pessoas que já me seguem há muito tempo e dúvidas cruciais pro trabalho do cara lá. Ele chega, tô enganchado nesse aqui, bicho, o cara me ajuda. Aí eu vou lá, respondo o cara. Beleza, obrigado. Aí na outra semana eu coloco uma dica lá, ele, que dica massa, tal. Aí na outra semana eu faço um anúncio, abriu as matrículas. O cara tá lá mudo, ele não compra. Porque esse é o perfil do cara dele, ele não quer comprar. Ele não quer comprar o curso. Ele lhe admira, ele segue você, o seu conteúdo, mas ele não quer comprar. Essa é realmente uma questão mais individual, né? Tem. Aí dentro das estratégias, aí você pode, por exemplo, começar a ter um relacionamento maior com essa pessoa e tentar descobrir por que a pessoa não está comprando. E aí é onde entram os estudos comportamentais do consumidor, as etapas de consciência do consumidor, né? Porque às vezes você não sabe que tem um problema que precisa resolver. Às vezes você descobre que tem aquele problema, mas não sabe como resolver. E tem um momento que você sabe que tem aquele problema, sabe como resolver e sabe quem é que resolve. Então tem os estados de consciência de consumo. Então, cabe dentro das estratégias, ou seja, que esforço eu vou dar, né? Ou seja, as pessoas... É o chamado funil, né? O chamado funil. Tem os vários modelos de funis aí diferentes nas estratégias de marketing. Então, eu vou coletar pessoas que passam por um problema, por dificuldade, por um exemplo específico meu, né? As pessoas que precisam aprender softwares gráficos, né? Design gráfico, precisam aprender CorelDRAW. Então, eu começo a achar essas pessoas, a procurar essas pessoas e começo a oferecer conteúdo para essas pessoas. E aí, depois eu começo a oferecer um conteúdo mais diferenciado para elas. Elas começam a ver que eu consigo produzir muito mais, eu consigo fazer coisas que eu nem imaginava fazer. E aí eu vou surpreendendo essas pessoas. E aí, de repente, eu faço com que elas percebam a necessidade, que aí é onde entra a persuasão. Ou seja, eu não estou decidindo pela pessoa. Eu estou dando caminhos para que ela tome uma decisão. A decisão é dela. Não estou manipulando a pessoa para decidir. E é importante prestar muito bem atenção nisso. Exatamente, né? Essa pessoa está me forçando a comprar, olha aqui, Carnegie, me deu um botão aqui para eu poder comprar. O Carnegie, né, naquele clássico, né, Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, né, trata bem disso, né? É um livro que inclusive é muito lido pela galera que trabalha com cartas de vendas, né? Ou seja, com oferta. A oferta é você fazer a venda, né, daquele produto ou serviço que você tem. E aí é o seguinte, eu vou chegar um momento que aí eu vou chegar para a pessoa e vou mostrar vários argumentos para ela dizer, realmente eu preciso desse curso. E aí, beleza. Claro que, infelizmente, né, existe a galera que usa de forma com má fé, né? E aí muitas pessoas acabam sendo enganadas, muitas pessoas no desespero de uma mudança radical de uma hora para outra, né? Um enriquecimento, se torna enganação. Um enriquecimento, né? Que aí entra outra parte do marketing digital, que é o lado negro do marketing digital, né? Que é por culpa das pessoas, cara, infelizmente. Um enriquecimento rápido, ilícito, sem muito esforço. Não que seja errado você, por exemplo, com as tecnologias, muita coisa eu posso deixar tudo automatizado e ficar assistindo meu filme, minha série, eu ficar em casa fazendo nada, ou viajando, e os sistemas vendendo para mim, né? O anúncio ficar rodando lá no Facebook, no Google e vendendo, a Hotmart me pagando, as outras empresas que existem dentro do mercado, usei exemplos aqui, mas tem outros.
deixar isso tudo automatizado. É bacana, show, beleza, mas aí isso não vai durar muito tempo. Como eu disse, hoje em dia, por mais que se tornou automatizado, hoje em dia se tornou muito mais social. Ou seja, você tem que ter um esforço muito maior para conquistar as pessoas, para que elas comprem os produtos de você. Eu ia falar sobre patrocínio, mas acho que essa ideia se construiu mediante ao podcast inteiro, né? Sobre as ideias de você chamar pessoas para sua loja, para o seu modelo de negócios e de você investir nisso para poder ter mais alcance. Mas enfim, foi isso. Muito obrigado pela sua presença, Ivanberg. Vocês podem perceber que no início eu estava meio nervoso, mas é por causa da presença importante dessa pessoa maravilhosa. E se você gostou também disso, lembre-se de apoiar. Se você está no Spotify, seguir. Se está no YouTube, se inscrever. E eu agradeço novamente pela sua presença. Estou realmente apertando a mão dele. Você tem alguma coisa a dizer? Obrigado, filhão, pelo convite. Paulo Tassi é meu filho. É um prazer vê-lo nesse projeto bacana. E valeu aí, pessoal. Deixem seus comentários. Acompanhem, se inscrevam no canal, certo? Não esqueçam de ativar o sininho e de clicar aí no gostei. Se você está ouvindo pelo Spotify, né, deixa aí seu like e compartilhem com várias pessoas aí esse conteúdo bacana que está sendo discutido, conversado, exposto aqui em todos os episódios do Slip Slop Podcast. Então é isso aí, até um próximo episódio. Valeu!